Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais no Ar, e olha só quem tem a alegria de receber aqui para tomar esse café, professor Erasmo Ruiz, um brinde à vida. A vida, Ian, a vida. Prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, muito professor. Obrigado. Professor Erasmo Ruiz é também psicólogo e especialista em tanatologia. Exatamente. Professor, então é Natal. O que você fez? Né? A letra da música cabe bem nesse momento. Cabe. Né? Professor Erasmo, esse é um momento de reflexão mesmo? Isso permeia o imaginário de qualquer pessoa? Olha só, de qualquer pessoa eu não diria, né? Porque muitas vezes as pessoas vão se jogar de cabeça numa festividade, vão querer curtir a alegria, principalmente no mundo que hoje prega a ditadura da felicidade, né? Todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar alegre, mesmo quando não está. E isso é muito ruim, porque as pessoas começam a usar máscaras que não dizem nem para o mundo, nem para elas mesmas o que elas estão sentindo nesse momento. Agora, o Natal e, por decorrência, também o Ano Novo, é um momento em que as pessoas, parte delas fazem um balanço. Né? E a depender da expectativa que se tinha no outro ano, se elas eram realistas ou não, não importa, mas muitas vezes as pessoas vão perceber que grande parte dos seus planos não se realizaram. Seja porque eles foram mal planejados, elaborados, seja porque muitas vezes as pessoas nem avaliavam a capacidade plena de realizar aquilo que elas se impunham. E é nesse momento, então, que surge a síndrome do Natal, do final do ano, aquela tristeza, aquela depressão em algumas pessoas, professor Erasmo? Isso também pode ser uma razão, porque é interessante isso. Quando a gente fala em tristeza, porque tristeza, melancolia e depressão são estados diferenciados, né? Sim. Então, quando a gente está falando em depressão, a gente está falando de uma situação mais grave, né? Onde a pessoa meio que está paralisada na tristeza, sem conseguir encontrar meios efetivos para sair dela, né? Tristeza e melancolia acontecem todos os dias, quando a gente fica sabendo de alguma coisa ruim e tal. O Natal tem essa peculiaridade de muitas vezes apresentar para algumas pessoas a fatura do ano, né? Então eu planejava fazer 10 coisas, consegui fazer a metade. Tem pessoas que vai ficar plenamente feliz porque conseguiu realizar algumas coisas. Existem pessoas que se impuseram 10 objetivos, se ela realizou 9, ela não vai ficar satisfeita, porque faltou um, né? Então, é mais comum do que a gente pode imaginar pessoas viverem uma certa tristeza e melancolia nesses momentos. Nesse período, né? Quando o senhor fala dessa cobrança pela felicidade, professor Erasmo, e também no Natal há uma cobrança grande de mesa farta, da ceia de Natal, da troca de presentes, situações que nem todos estão, digamos assim, preparados para se envolver nessa festança, né? Aí quem não pode, como driblar isso de forma serena, tranquila, para não chegar a um nível de melancolia, de tristeza? Então, eu não sei se existe uma receita certa para essas coisas, né? Mas o que eu percebo hoje em dia é que o Natal ele se esvaziou do significado original dele. O significado original Aliás, tem países como a Alemanha, por exemplo, Sim, que não festeja propriamente o Natal na data específica do dia 25. Festeja antes como um festejo religioso. Então, a origem do Natal para quem tem fé, né? É comemorar o aniversário de Jesus. Então, nesse sentido, originalmente o Natal tinha esse quê de celebração, mas muito embrenhado com a perspectiva da espiritualidade. Hoje em dia, o Natal, apropriado pela perspectiva do mercado, ele está se transformando numa festa onde é estimulada a troca de presentes. O consumismo muito elevado, né? Isso. E aí que está o problema. Se é passada a senha de que o Natal é um momento de comprar,
e eu só posso expressar o meu afeto por alguém comprando alguma coisa, isso vai colocar um problema prático para quem não vai ter dinheiro para fazer isso. Porque às vezes, a maior parte das vezes a gente não tem uma só pessoa que a gente ama. São muitas. Não é? Então aquela coisa, para uma pessoa eu posso comprar um relógio, para outra eu não consigo mal e mal comprar um vidro de perfume. Como é que eu escalono as minhas prioridades, né? São problemas que de fato a gente não deveria estar pensando. Nisso, né? né? O Natal poderia ser festejado a partir da ideia de presentes simbólicos, né? Você fez um pão em casa e você oferta para alguém, né? Você fez quando eu era adolescente eu gostava muito de fazer cartões artesanais, né? E mandava para os amigos. Que hoje mudou totalmente. Ninguém recebe mais cartão de Natal, né, professor? Tudo muito virtual. E o e-mail tem uma certa coisa de imaterialidade. O cartão a gente guardava, né? Sim. Tinha um toque físico, né? Verdade. Dependendo de quem você mandava, né? Receber de uma namorada um cartão perfumado, né? Então, mas hoje em dia não. Você tem um pouco essa perda do espaço da materialidade, das lembranças. Mas o que eu considero mais grave é um pouco a perda. Você não precisa necessariamente ter fé para resgatar um certo sentido de espiritualidade do Natal, né? Mesmo que uma pessoa não seja cristã, ou no limite até que ela seja ateia, né? O Natal, ele pode ser um momento em que eu percebo que só é possível ter uma vida saudável nesse mundo investindo na construção de redes solidárias. Você dá presentes, assim, flores, uma caixinha de chocolate durante o ano inteiro a algumas pessoas. Sim. As recepções, troca esse carinho. Tem pessoas que gostam disso. Aí chega dezembro, aí diz, não, eu já dei o ano inteiro, não vou dar mais. A pessoa que costumava receber fica ressentida. Poxa, a Ian não lembrou de mim no Natal. Como é que a gente administra isso, professor Erasmo? Olha, essa é uma questão complexa, porque vai depender muito de cada pessoa, né? Então, quanto mais a gente julga conhecer alguém, a gente vai criando essas expectativas. Então, se você pensa, olha, tem uma pessoa que eu posso presentear o ano inteiro, mas se eu não presentear no Natal, isso vai dar problema. Então você avalia, não quero isso para mim, eu vou comprar nem que seja uma coisa singela. Mas a principal função do Natal é estar com quem a gente ama, é festejar com os amigos, né? Eu diria que é um ritual de exaltação da vida. O aniversário é isso. É isso, a gente celebra dessa forma. E tem um aniversariante aí no meio dessa festa. Que é aquela história, as pessoas podem ter fé ou não, mas acho que há uma concordância geral de que o aniversariante deixa boas coisas para a gente, boas exortações, boas mensagens, né? Quem é que vai discordar que a gente deve ajudar as pessoas que estão passando necessidade? Quem é que vai discordar que a gente deve buscar amar o irmão? Dura isso quando se transforma no mandamento. Amar a todos, né? Como a si mesmo é um desafio. Mas tentar amar não é. O maravilhoso seria que esse traço da cultura da solidariedade pudesse fazer parte de todos nós o tempo todo. A gente sabe que isso é uma coisa utópica, né? Mas o que eu acho bonito no Natal é a demonstração ou a explicitação de uma mensagem que isso é possível. É possível. E é tão simples, né? Uma ligação, mesmo pelo WhatsApp, mesmo de forma virtual, a gente não pode fugir desse virtual hoje, né, professor? É óbvio que a gente não resolve nenhuma crise social fazendo uma ajuda, prestando uma ajuda individual. Mas faz muito bem ao coração se você está voltando de uma feira de supermercado, ver alguém num sinal pedindo troco ou comida, e você poder pegar lá uma sacolinha com 1 quilo de arroz e feijão e deixar para essa pessoa. Independente de ser dezembro, isso, né? Em janeiro, fevereiro ou maio, não importa o ano, né? E perceber que esse gesto de solidariedade, naquele momento, não resolveu a crise mundial, né? Mas naquele momento faz diferença para aquela pessoa que recebeu. Sem dúvida. Essa mensagem o Natal tem muito forte. E eu acho que contamina muitas pessoas, contaminar no bom sentido, né? Contamina as pessoas, muitas pessoas pelo ano todo. Perfeito. Bom, eu disse aqui que o professor Erasmo Ruiz é psicólogo e também especialista em tanatologia. Isso. Que é, professor, tanatologia? Thanatos é o deus grego da morte, logos, conhecimento. Então, uma definição bem singela, tanatologia
é a ciência que estuda a morte. Só que a gente pode estudar a morte sobre vários ângulos. E a gente vai saber qual é o ângulo que o professor Erasmo vê essa questão no próximo bloco. Beleza. Tá bom? Tá ótimo. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça a pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui um café com o professor e psicólogo Erasmo Ruiz. E a gente vai falar agora de morte. Como esse tema assusta as pessoas, né, professor Erasmo? E principalmente nesse período de dezembro, de Natal, quem perdeu alguém, muitas vezes não sabe conviver com essa perda, né? Sim. Eu acho assim, primeiro, um acordo geral, né? A morte é um tema que nos mobiliza. Né? Nos mobiliza. Mobiliza, né? No momento, por volta dos 5, 6 anos de idade, cada ser humano tomou consciência mais plena do que é a morte. A partir dos 5, 6 anos? Isso. Porque criança... antes disso, a criança é movida pelo pensamento mágico. Sim. E na perspectiva do pensamento mágico, ela se sente capaz de reverter a situação de morte. Entendi. Né? A partir desse momento, a criança toma consciência, né? No sentido cognitivo, de que a morte ela é universal, acontece com todos os seres vivos. Sim. E é irreversível. Aquele velho adágio popular, para tudo se dá um jeito, menos para a morte. É verdade. Né? E a partir desse conhecimento, cada ser humano, cada grupo, cada sociedade, cada civilização tem esse desafio de produzir respostas para a presença da morte na vida coletiva, individual e coletiva, né? Então, por exemplo, uma definição que eu dou da tanatologia é a ciência que estuda as atitudes que indivíduos, grupos, sociedades, culturas têm diante da perspectiva da morte e do morrer. Nesse período de Natal, quem perdeu alguém, essa relação com a morte, ela é diferenciada, não é, professor? Principalmente se foi recente ou não, essa lembrança vem à tona. O ano passado eu estava com ele ou com ela, com meu filho, e esse ano não. É um impacto diferenciado? Muito, né? Porque, primeiro, qualquer perda importante nas nossas vidas, ela vai reverberar, né? A gente pode pegar a metáfora de uma onda, né? A gente joga uma pedra... no açude, naquela água parada, isso, né? Faz as ondinhas, aquelas ondas elas vão se reverberando até chegar na margem. Então, se a gente teve uma perda importante há 20 anos atrás nas nossas vidas, nós não somos uma HD de computador que a gente possa apagar os dados, botar lá no arquivo morto. Não tem. Isso aqui está na minha cabeça, né? Então, um exemplo, a gente está tomando um café aqui. Se de repente eu associar o café a uma pessoa muito importante na minha vida que já partiu, isso pode ser um gatilho, né? E que me deixa assim meio tristão. Não é o caso aqui agora, né? Tira o prazer, né? E se torna um sofrimento, uma dor. Ou então, depois de um certo tempo, o mesmo café, ao invés de trazer sofrimento, desperta um sentimento gostoso de saudade. Quando a gente recebe a notícia da perda de alguém, a sensação que se tem é de que as pessoas usam a expressão puxaram meu tapete, o mundo virou de ponta cabeça. E é isso, né? Porque o sentido que você oferecia para o mundo precisava da presença daquela pessoa. Para ter um sentido.
Lembra na infância o jogo das varetas, né? Sim, que as bolinhas caindo. Isso. O cai-cai, né? Isso. Brinquei de cai-cai. Eu também muito, né? Então a brincadeira é aquela coisa. Em algum momento você olha e pensa, não, se eu puxar isso aqui não vai desabar, desaba tudo. É um pouco, metaforicamente, o que a morte faz na nossa vida. Ninguém está preparado para isso. Não. Como é que a tanatologia, professor Erasmo, ajuda a gente a não ter esse impacto que a maioria das pessoas tem diante da morte, esse sofrimento, parece que o mundo vai acabar, eu não vou conseguir sobreviver? Eu diria o seguinte, esse impacto e esse sofrimento, talvez a tanatologia não tenha muito como ajudar. Não? Vou explicar por quê. Não. Uma das definições que se tem sobre a palavra luto é que o luto é o preço que pagamos por amar. Então, se a gente pode tirar alguma coisa boa desse sofrimento, é exatamente isso. Quando a gente sente intensamente uma perda, é porque a gente não perdeu a capacidade de amar. Não é? Então, é inerente, né? Passar por uma morte de uma pessoa significativa. E essa pessoa significativa, eu nem preciso conviver com ela. Veja, por exemplo, as reações que as pessoas tiveram diante da morte do ator Paulo Gustavo. Sim. Na época uma da pandemia. mobilização. Geral. Né? E sempre quando acontece a morte de uma celebridade, né? E as pessoas Marília reagem. Mendonça, né? Isso. E quando é de uma forma trágica, parece que o sentimento ele é mais coletivo, ele é mais intenso, né? Se a morte ocorre diante de uma doença prolongada, por exemplo, existe um processo chamado de luto antecipatório. A gente já começa a elaborar essa perda ou pensar nela antes que ela de fato aconteça. Sim. Então, por isso que muitas vezes as pessoas têm reações muito diferenciadas, né, diante da perda de uma pessoa, dentro de uma mesma família. Sim. Tá? Mas o que eu acho que a tanatologia pode fazer, uma das possibilidades, é ajudar as pessoas a tomarem uma consciência mais plena da finitude e, a partir dessa consciência, poder lidar melhor com as suas relações afetivas enquanto elas existem de fato no plano concreto. Sim, no aqui e o agora. O aqui e né? agora. Pensar na morte faz com que essa consciência do aqui e agora seja mais palpável. A gente procrastina menos, a gente deixa menos coisas para fazer depois. Então aquela história, muita gente chora, fica triste, porque a mãe morreu e fazia 2 meses que eu não conversava com ela pelo telefone. É verdade. Então é um gesto tão simples, você pegar o celular, ligar, falar. O remorso, né? Isso, das coisas que não foram ditas. Isso. Então a morte, metaforicamente, como ensina a parábola budista, é aquele passarinho, o roxinol que pousa no teu ombro e pergunta para você está preparado para ouvir meu canto? E a gente nunca está preparado. E uma das formas de tentar se preparar é realizar projetos de existência. Coisas simples. Eu decidi aprender violão. Não deixa para o mês que vem. Comece agora. Quando eu me aposentar, não sei o que, Isso. Não. Quem garante que eu vou estar vivo daqui a uma semana? Exato. Amanhã cedo? Né? Não se trata de ter uma relação desesperada com a vida, né? Mas se trata de ter um vínculo com a vida, tendo consciência de que a morte faz parte da equação da vida. Né? Isso vai resolver o problema das tristezas de Natal? Provavelmente não. Mas o que eu sinto muitas vezes é que essa tristeza da falta de alguém, né? Eu me lembrei a música agora do Sérgio Bittencourt falando do Nelson Cavaquinho, o pai dele. Naquela mesa está faltando ele. No Natal vai ser isso. Né? E essa falta dele na mesa vai reverberar por muito tempo. Até que um dia alguém vai dizer, nossa, quando o vovô estava aqui era um barato, né? As piadas, né, do pavê, elas sempre apareciam, era sempre a mesma piada e todo mundo ria, né? E tal. O peru tem o sabor, que a mamãe o tempero, né? Isso. Ressaltar isso, né? Isso. Potencializar isso para a noite ser agradável, para ter essa festividade, né? Agora, uma das coisas que eu gosto de fazer é falar muito para as pessoas que estão vivendo fora do impacto da perda, Sim. de como essas pessoas deveriam acolher melhor as expressões de luto, que eu acho que é um dos grandes desafios do Natal. Sim. Tá todo mundo mobilizado para festejar, tomar vinho, comer, o ritual da comida está sempre relacionado ao prazer, e de repente a viúva, a sua tia está lá
isolada. Perdeu o marido há quase um ano, a gente acha que um ano é um tempo suficiente, a medida do tempo varia muito de uma pessoa para outra. É o primeiro Natal que ela passa sem o marido, obviamente que ela vai estar triste. E não vai adiantar você chegar e dizer bola para frente, a vida continua. Mas, se anime! Não, porque muitas vezes, inclusive, alguém se sentir animado numa festividade gera culpa. Olha isso, não é? Verdade. Então, como é que deve ser essa relação? Se você está aí nesse momento se preparando para ser de Natal, alguém está triste, não está envolvido, como é que a gente deve ter essa relação de respeito acima de tudo, né, professor Erasmo? Não forçar a barra, né? Quer dizer, não impor uma festividade que seria caricata, burocrática, né? Quando a gente vai assistir uma peça de teatro, a gente sabe a diferença entre um ator que introjeta o personagem daquele que está tendo uma interpretação mecânica. A interpretação mecânica não passa autenticidade. E muitas vezes a gente exige das pessoas que a gente ama uma interpretação mecânica da realidade. Para ficar no mesmo nível, né? De Até para todo você não se mundo. sentir mal. Poxa, eu estou aqui feliz, ela está ali no cantinho. Em todos os vínculos familiares, sempre existe alguém que é mais próximo de alguém, É verdade. né? Então, essa pessoa seria a candidata natural para, naquele momento, estar junto, né? O mero estar ao lado ajuda muito, né? A atitude de disposição de escuta ajuda muito, né? O dizer, olha, eu não vou dizer para você que eu sinto o que você está sentindo, porque isso é impossível, né? É impossível, mas eu Mas imagino, eu isso. deduzo. Eu tô aqui para ficar do teu lado. Se você quiser conversar comigo, eu tô à disposição. E respeitar quem não gosta da data. As pessoas exemplo. forçam, né, professor? Tem gente que vai querer se isolar. Por exemplo, tem pessoas na família que não gostam nem de ouvir falar nessa palavra Natal. Tem pessoas que não gostam de comemorar o aniversário. Eu conheço algumas. Tem muitas. Eu digo, mas gosta do presente, né? Também. De receber. Não gosta de comemorar, mas fica toda feliz com o presente. E esse Natal, a gente já está aqui na reta final, professor Erasmo, ele terá um diferencial porque nós passamos quase 2 anos sem esses reencontros, sem essas festas, né? Então as pessoas podem até exagerar e Eu tudo. acho. O que o senhor diria para esse reencontro após a pandemia? Há um tempo atrás eu li um artigo que falava sobre o Carnaval de 1919, Nossa. que veio depois da gripe. Da gripe espanhola? Da gripe espanhola. Sim. Então foi um excesso, né? Todo mundo se jogou na folia, que é uma reação natural. Eu acho que esse Natal, em particular, ele tende a ser festivo. Mas também isso vai entrar em contradição com o luto de muitas pessoas. Existem famílias que perderam 3, 4, 5 entes queridos. Sim. Então, exigir dessas pessoas um Natal festivo é exigir demais delas, né? Mas a mensagem que eu queria dizer e trazer é que nós devemos respeitar o espaço de luto dessas pessoas. Nós não devemos nos privar do desejo de comemoração, ok? E que nós devemos tentar recortar do Natal talvez aquilo que ele tenha de maior importância, que é o combustível do festejo. O combustível do festejo deve ser o amor. E o aniversariante E não o esquecer, aniversariante, né, professor? Que nos ensina em tese que Deus é amor. Perfeito. Como é o Natal de Erasmo Ruiz? O Natal de Erasmo Ruiz é bem família, né? Eu gosto muito de estar com minha esposa, minhas filhas, os parentes. Às vezes a gente viaja, esse ano não, a gente vai ficar por aqui, né? Eu curto muito o Natal, é um momento alegre, né? Mas eu não entro muito nessa vibe... De consumo? Não entro muito nessa vibe de consumo e também eu sou assim meio regrado, né, na questão do beber. Não sou abstêmio, mas eu não passo do segundo copo de vinho ou de cerveja. Equilíbrio, né, professor? Exatamente. Agora, para a gente encontrar esse equilíbrio e exercitar... É difícil. É um caminho longo, né? Mas a psicologia, a tanatologia, a conversa com um amigo, tudo isso pode ajudar quem não chegou a esse nível? Eu acho que pode ajudar.
né? Agora, as pessoas têm que estarem dispostas a serem ajudadas, né? Existe hoje ainda muito preconceito de quem procura ajuda com psicólogos e psiquiatras. Tá doida, tu não precisa disso não, Isso. né? Seja pelo fato de fazer uma psicoterapia, seja pelo fato de, em algumas circunstâncias, ter que usar, inclusive, um psicofármaco, né? Eu acho que a gente tem que romper essa barreira de preconceito e perceber que, na verdade, essas ações são para buscar ajuda. Há diferenças entre doenças consideradas físicas e psíquicas? Há, mas os objetivos são os mesmos. E o final do ano é sempre tempo de projetos, né, professor? Então inclua esse aí na sua agenda. O senhor está nas redes sociais? A gente já chegou ao final do programa. Estou nas redes sociais. Como é que lhe acha, professor? Me acham no Instagram, né, pelo perfil @ErasmoConta. Tudo junto. Nós também, professor Erasmo Ruiz, estamos nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube. Espero que o senhor se inscreva. Já, beleza. Viver Mais com Ian Gomes. Encontra Ian Gomes também no Instagram, Ian Gomes Jornalista. E também lá no Facebook. A gente aproveita para desejar um Natal de muito amor, como disse aqui o professor Erasmo, para todos vocês. Em 2023 a gente volta com programas inéditos. Professor, um brinde à vida, um feliz tudo, mais amor. Amor, e a vida cada vez mais plena. Sem dúvida nenhuma. O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br.